Está lembrado do caso Vitória, a menina que desapareceu na região metropolitana de São Paulo e foi encontrada morta dias depois? Então, surgiu uma novidade que pode mudar o rumo de toda a história. Repórter Fernanda Trigueiro vai trazer uma reportagem que vai revelar e contar o que é reviravolta e o que provocou essa reviravolta do caso Vitória. Acompanhe. O caso que chocou o Brasil e parecia concluído pode ter um desfecho diferente. 3 pessoas foram indiciadas pelo assassinato de Vitória Gabriele, de 12 anos. Ela desapareceu no dia 8 de junho e foi encontrada morta 8 dias depois. O servente de pedreiro Júlio César Erguesse foi o primeiro a ser preso. Ele apresentou várias versões para o desaparecimento da menina. Em todas elas, se colocava na cena do crime. Uma nova perícia pode mudar o rumo das investigações. Os resultados desmentem todas as versões do acusado, que já foi, inclusive, indiciado pelo crime e está preso. O laudo foi solicitado pela delegada da cidade de Araçariguama, Bruna Madureira, e assinada pelo papiloscopista Marcos Antônio Zeza Júnior. O documento comparou impressões digitais encontradas nos carros periciados na cidade de Araçariguama com as impressões do acusado Júlio César. Todos os fragmentos colhidos nos carros periciados não coincidem com as impressões digitais de Júlio, ou seja, ele nunca esteve em nenhum dos veículos. Os advogados de defesa de Júlio César disseram que vão provar a inocência dele já na primeira audiência, marcada para o dia 27 de novembro. Apesar desse novo resultado, outros laudos dos peritos da Polícia Civil apontavam que vestígios de materiais genéticos de Vitória Gabriele foram encontrados embaixo das unhas do acusado. Júlio continua preso na penitenciária de Tremembé 2, junto com o outro indiciado, Bruno Marcel de Oliveira. Ele e a companheira Maiara Borges, segundo as investigações, raptaram Vitória Gabriele por engano. Ainda de acordo com a polícia, a menina foi morta ao ser confundida com a irmã de um traficante. Maiara segue presa na penitenciária feminina de Tremembé 1. O trio responde por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Olha, sobre o caso Vitória, são 8h09, eu vou ao vivo, num link com a nossa repórter Mônica Simões, ao lado dela, com uma gravata muito bela, muito bonita, bem escolhida, combinando até o amarelo com a tua blusinha, hein, Mônica Simões? Está ao lado de Mônica Simões, doutor Roberto Guastelli, advogado da família da Vitória. Agora, Guastelli, me conta uma coisa. Primeiramente, bom dia a você. Mônica, fique depois à vontade para fazer perguntas. Agora, esses novos laudos, hein, Guastelli, tiram a culpa dos que já estão presos e pode levar a investigação para um outro rumo, ou esses novos laudos só complementam que teria mais gente envolvida e para ser presa envolvida no caso Vitória, hein, Guastelli? Bom dia, Dodô. Agradecer mais uma vez a oportunidade aqui para poder explicar o caso, tá? Esses laudos, né, que saíram mais recentemente, tá? O que acontece? Demonstram que o Júlio César não estava na cena do crime, tá? O que nos preocupa. E pode ser, Dudu, que tenham outras pessoas envolvidas. Tanto é que a delegada lá de Araçariguama, a doutora Bruna, está investigando, né, outras pessoas, tá, nesse caso. Então o caso está aberto, doutor. Tá aberto ainda, tá? A polícia apreendeu os 3, tá? Mas tem mais outras pessoas que estão sendo investigadas. Agora, com esse laudo, né, que apontou que não havia digitais do Júlio César em nenhum dos veículos, né, que ele não estaria na cena do crime, ele pode ser solto também? Muito provavelmente, né, os advogados de defesa dele, tá, requererão a soltura dele nessa audiência do dia 27. Mas como advogado e assistente de acusação, Dudu, eu vou pedir para o juiz mantê-los, né, preso até o julgamento pelo tribunal do júri.
Bom, ele vai passar pelo tribunal de júri de qualquer maneira. O que pode acontecer é ele ser solto nesse primeiro momento e depois ficar solto, livre até o julgamento. Exatamente, pode acontecer isso. O juiz concedeu um alvará de soltura para os três, né? Após essa audiência do dia 27, e eles aguardarem o julgamento pelo tribunal do júri em liberdade. Agora, o Júlio César, a gente lembra, né, Dudu, que ele deu várias versões do crime, né? Em depoimento, ele mudou um depoimento, falou uma coisa, depois falou outra, mentiu, desmentiu. Isso tudo a juíza não leva em consideração, doutor? Exatamente, vai ser levado em consideração, né? Mas precisamos verificar se ele vai manter a confissão em juízo, porque as confissões que ele fez, mais de 6, tá? Foram na fase do inquérito policial. Agora precisa verificar, né, se ele vai confirmar as confissões feitas anteriormente. Porque se ele não confirmar as confissões, né, cai por terra tudo aquilo que foi falado na fase do inquérito. Apesar de ter encontrado ali o DNA debaixo das unhas dele, né, que é compatível com o DNA da Vitória Gabrielli, isso não pode mantê-lo preso. É bom ressaltar que esse laudo, tá, que aponta o DNA da Vitória sobre as unhas do Júlio César, né, o resultado foi de 1 por 32 bilhões de que seja ele. Então não é um laudo categórico, conclusivo de que seja ele. É uma probabilidade de que seja em 32 bilhões de pessoas. Agora, a situação ali do Bruno e da Nayara permanecem iguais? Como é que eles ficam depois desse laudo? Então, permanece igual, mas tudo depende da prova a ser produzida na audiência agora do dia 27, em que serão ouvidas as testemunhas de acusação, e se as testemunhas de acusação manterem aquilo que foi falado na fase do inquérito, né, muito provavelmente o juiz não soltará os 3. Agora, a gente lembra, né, que a Vitória, ela foi encontrada no dia 16 de julho, né? Ela foi morta com requinte de crueldade, amando, né, Bruno, Maiara, ela foi confundida. Como é que tá a família depois desse laudo, doutor? A família está desesperada, assim, preocupada, porque querem justiça, né? Querem que os verdadeiros culpados sejam os 3, Bruno, Maiara e Júlio César, ou outras pessoas. Porque a família não quer que os inocentes, né, fiquem livres aí da justiça. Agora, o senhor falou que outras pessoas podem estar envolvidas nesse caso, né? A polícia já está investigando essas pessoas. Como é que está o andar ali do inquérito, das investigações policiais, lá na delegacia de Araçariguama? Desde que a delegada encerrou o inquérito, tá? Que iniciou os 3, né? Ela abriu um outro inquérito para apurar a participação de outras pessoas nesse crime. Então estão sendo investigadas, mas não tem ainda nenhuma conclusão definitiva. E essas pessoas eram próximas ali do Bruno, da Nayara, faziam parte dessa quadrilha que sequestrava pessoas lá em Araçariguama? A princípio, sim. É o que o senhor pode falar na verdade, né, doutor? Exatamente, porque como corre em segredo de justiça esse inquérito, tá? Para não atrapalhar, né, a investigação e não comprometer, né, o andamento, então eu não posso dar maiores detalhes desse novo inquérito. Então a família, na verdade, Dudu, a família só quer justiça, a família quer que os verdadeiros culpados sejam presos, sejam eles quem for, né, doutor? Exatamente. A família quer justiça, porque foi um crime bárbaro contra uma criança, né? Ela morreu assim de uma forma brutal. Então a família quer e pede justiça e clama por justiça, Dudu. Dudu, tem alguma pergunta pro doutor? Tem sim, até porque os advogados de Júlio César e do casal preso, eles estão tentando provar a inocência de qualquer jeito. E com esses novos laudos, vão tentar, é claro, nessa próxima audiência, fazer de tudo para que o casal e o Júlio César seja solto. Mas a tendência é que os 3 fiquem presos e que novas pessoas sejam descobertas com essas novas informações da polícia, não é isso, Bastelli? Exatamente, Dudu. Tá, e nós, como assistente de acusação, advogado da família da vítima, né, nós estamos preocupados com esses laudos que estão dando negativo, porque não colocam eles na cena do crime. Então, é o que eu disse, né, é importante que as testemunhas que foram ouvidas na fase do inquérito, as quais serão ouvidas em juízo no dia 27, né, confirmem aquilo que relataram, que teriam visto os 3 lá na comarca, que teriam visto eles próximo ao bar e arrebatado a criança. Dudu, imagina só o desespero dessa família, achando que o caso praticamente já tinha sido solucionado, que os 3 ali envolvidos na morte, né, da filha deles, imagina uma criança, né, uma jovenzinha de 12 anos que tinha a vida toda pela frente, descobrem
que de repente eles não podem ser os culpados, não devem ser os culpados. E quem serão os assassinos da Vitória Gabriela? Aí abre aí mais um rombo nessa história toda. É uma reviravolta muito grande no caso se isso acontecer, né, doutor? Exatamente, né? E a minha preocupação era desde o início, né, de que a delegacia, né, produzisse provas, né, suficientes para que conseguisse demonstrar que os três estavam na cena do crime. Tá? Então essa é a minha preocupação, né, que eles não sejam soltos e não saiam pela porta do fórum, Dudu. Claro, Então, é isso que a agora gente tem que espera. aguardar, Dudu. É isso que a gente espera. Se tem culpa, os três que permaneçam presos. Se tem novas pessoas envolvidas no caso, que sejam presas também e punidas e que a justiça seja feita. É isso que a família espera, é isso que o Roberto Guastelli está fazendo, um trabalho. Agora, é claro que depois dessa audiência eu quero uma nova participação sua aqui, Guastelli, para concluir sua última fala hoje, ao vivo, trazendo outras informações. Conclua, então, essa história da Vitória e os seus contatos, por favor, Guastelli. Então, com certeza, Dudu, tá, na audiência do dia 27 aguardamos, após a oitiva das testemunhas de acusação, defesa e o próprio depoimento dos réus, né, a justiça mantenha os três presos, tá? Porque senão será um escândalo, né, não só para a sociedade, mas também para a família, né, que confiou na polícia, no trabalho de investigação e que esses três não saiam pela porta da frente do fórum. Contatos, Guastelli, desde já, meu muito obrigado. Diga daí. Muito obrigado você, Dudu, por essa mais nova participação aqui no caso Vitória. Muito obrigado, obrigado, Mônica, também pelo auxílio aí no link, trazendo outras informações desse caso bem misterioso, né? Depois de tanto tempo, aí o caso dando ainda o que falar e tem muita história por trás disso que ainda vai ser descoberta. E eu tenho certeza que a polícia, num bom trabalho, vai tentar solucionar essa história. Obrigado, Mônica, obrigado, Roberto Guastelli.